Santos. Tamo aí. Olá pessoal, boa tarde. Vamos esperar aqui o pessoal começar a entrar na página. Testando o som também aqui, o áudio. Vamos lá. Testando o áudio aqui, beleza. Boa tarde pessoal, quem está entrando na página. Boa tarde Alexandre, Leandro, nosso colaborador aqui do Recomeçar também. Alexandre sempre está por aí, Vanessa. Fala doutor. Antônio Fernando, boa tarde. Paulo César. Aí já é noite, aqui ainda está de tarde, aqui é 1 hora de diferença, aqui a gente não tem horário de verão, Paulo. Boa tarde, Alexandre está sempre com a gente, Fábio Vale, o Hélio, bom pessoal, a Carla, seja bem-vinda, o pessoal que está sempre aí nas lives acompanhando, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a Beth também, que acabou de entrar. Então pessoal, hoje o tema Antônio Fernando de Cabreúva, olha só, vamos falando aí pessoal, de onde é todo mundo. Eu lembro de todo mundo praticamente, mas não necessariamente de onde todos são, né? Então vamos falando aí, eu vou citando por aqui também. Mas é um prazer estar aqui com vocês, estar conversando com vocês mais uma vez. Conforme combinado, a gente vai toda semana estar fazendo algumas lives, né, durante a semana sobre temas específicos da dependência química, do tratamento para dependência química. Só para lembrar vocês também aí, essa live está sendo transmitida pela página do Centro Terapêutico Recomeçar no Facebook. Então se tiver alguém que queira assistir por lá também, fiquem à vontade. Ou indicar alguém para assistir. Boa tarde, Jean, que acabou de entrar também, a Ângela, sejam bem-vindos. Então, já tem algumas semanas, boa tarde para o Rogério também. Tem algumas semanas que a gente vem, nas últimas semanas a gente vem fazendo algumas lives falando sobre... Tô te vendo, Rogério. Então, a gente vem fazendo algumas lives falando sobre alguns temas. A gente já falou sobre recaída, falamos sobre a expectativa do terapeuta e o tempo do paciente. E hoje a ideia é falar um pouco sobre síndrome de abstinência e fissura. Vocês devem ter percebido também, a gente tem disponibilizado alguns materiais, são trechos pequenos, né? São vídeos pequenos falando sobre as aulas do curso que nós estamos para disponibilizar já aí para vocês. A gente vai já na próxima semana disponibilizar a data de lançamento do curso para vocês também, então fiquem ligados. Quem ainda não deixou o e-mail, deixa o seu e-mail aí, o WhatsApp, a gente está montando um grande grupo de WhatsApp também, algumas pessoas já receberam e-mail com algum material aqui do Recomeçar também, então só vocês deixarem que a gente vai, não fiquem com a sensação de eu estou deixando meu contato, mas não está acontecendo nada, pelo contrário. Deixe o seu contato, deixe o seu e-mail. Se você já deixou, não precisa, já está registrado em qualquer uma das nossas páginas, das nossas publicações. Deixe o seu WhatsApp. Se você já deixou também, não tem problema, já está registrado. Daqui a pouco a gente está enviando material. É que às vezes não está indo. Beleza, Fábio? Tamo junto. Às vezes não está indo no tempo que vocês estão esperando, mas é que tudo depende de uma produção nossa aqui. Então que a gente está correndo aí todos os dias, às vezes correndo contra o tempo também. Boa tarde, Hélio. E daqui a pouco vocês vão estar recebendo e aí vai ser aquela chuva de informações, né? Por isso que a gente vem fazendo as lives também para ir esquentando o assunto com vocês e vocês poderem também interagindo com a gente. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre síndrome de abstinência e fissura. Vai ser uma questão breve que eu vou trazer, alguns conceitos aí para vocês. Eu hoje não passei muito bem de saúde de ontem para hoje, então vou me restringir um pouco na minha fala aqui também. Estou me recuperando hoje aqui, acho que eu tive uma pequena virose, então hoje eu vou me restringir um pouco aqui na minha fala. O primeiro ponto que eu quero destacar sobre a questão da síndrome de abstinência não é nem a definição da síndrome de abstinência. Como eu já trabalhei muito tempo dentro de comunidades terapêuticas, frequentando outras comunidades, conhecendo outros ambientes de tratamento
Eu frequentei muito fazendo estágio no CAPS AD também em Campinas. Tive muitas reuniões fora do meu trabalho em Campinas com parceiros, atendi pacientes de outras clínicas, de outras comunidades, de outros, enfim, de outros espaços de tratamento. Então eu vi várias observações clínicas inadequadas sobre esse quadro, tanto da síndrome de abstinência quanto da fissura. E muitas vezes, infelizmente, esse fenômeno passando por uma questão que entra numa dicotomia que eu sempre falo na questão da dependência química, e vou continuar repetindo isso Vou continuar repetindo isso nos meus vídeos, nas minhas lives, enfim. Que é essa dicotomia entre o moral e a doença. Então, muitas vezes, eu cansei de levar pacientes, pessoas que estavam tendo alguma complicação clínica no hospital geral, por exemplo, e chega lá e a gente contar que a pessoa estava em tratamento para dependência química e o médico dizer, isso aí é síndrome de abstinência. Isso aí é falta da droga. Alguém de vocês já passou por isso? Acompanhar alguém assim no hospital e aí a pessoa, o médico, sem critério nenhum, fazer uma fala, não, ele está passando por isso aí porque é uma ausência da droga, isso aí ele está vivendo uma síndrome de abstinência. E se você pergunta para aquele médico, não estou criticando, mas se você pergunta para aquele profissional do que se trata exatamente, o que ele está dizendo, ele não consegue te dar uma resposta convincente. Então, quando a gente está falando de síndrome de abstinência, nós estamos falando de um conjunto de sinais e de sintomas que ficam visíveis no paciente, para quem está atendendo, e que podem te apontar uma síndrome de abstinência. Então, a síndrome, vamos definir a questão de síndrome. É um conjunto de sinais e de sintomas, e vai definir a síndrome. E a questão da abstinência, o indivíduo vai estar vivendo algum tipo de desconforto, seja ele psicológico ou físico, e esses sintomas podem estar associados, e normalmente estão associados. Olha lá, a Carla está falando que em comunidade também tudo é abstinência, Então, é um pouquinho disso mesmo que eu estou falando, as definições inadequadas por parte dos profissionais. Então, é um conjunto de sinais e de sintomas, sejam eles psicológicos ou físicos, e a abstinência onde o indivíduo está, por ele estar abstinente da droga, seja por algumas horas ou por dias, ele está vivendo um desconforto que está desencadeando esses sintomas, seja esse desconforto seja fisiológico, psicológico ou até mesmo de interação social, que talvez seja um pouquinho mais complexo de entender nesse momento, mas a gente pode falar disso e vai falar muito sobre isso na aula que a gente já terminou e já está produzindo, agora só na parte de edição mesmo, para o próximo módulo do nosso curso. No caso da fissura, aí alguém perguntou aqui qual a diferença entre abstinência e fissura, acho que foi essa a pergunta. No caso da fissura, nós estamos falando de um desejo intenso de consumir a droga. E normalmente esse desejo intenso ele está associado a uma intenção de reaver ou de repetir os efeitos, ou seja, o prazer. Muitas vezes ele está associado a uma questão positiva por parte da pessoa. Então a pessoa tem um desejo, na fissura a pessoa tem um desejo intenso de consumir. Isso está associado a uma intenção, às vezes quase que imediata, de consumir para reaver ou para repetir os efeitos decorrentes desse consumo. Então acho que dá para vocês entenderem, Na fissura a gente também vai ter um conjunto aí de... Quando a gente fala da dependência química, acho que é claro para vocês que já estão há mais tempo aí, a gente está falando sobre uma questão biopsicossocial, e na fissura e na síndrome de abstinência a gente também vai permear esse campo, porque as questões também são biopsicossociais, os sintomas vão passar por esse campo também. Então fica aí um pouquinho a definição e a diferença entre síndrome de abstinência e fissura. E muitas vezes a fissura é um episódio que ocorre dentro desse quadro de síndrome de abstinência. No caso da fissura, o Naida dá uma definição para essa questão e ele, para a gente pensar assim, ele coloca entre três
três definições de fissura: a cognitiva, a somática e a emocional. Na fissura cognitiva, o indivíduo está, nesse momento ele vai apresentar um quadro relacionado, normalmente a fissura vai estar relacionada às emoções e aos pensamentos dele. Então os sintomas dessa fissura, enfim, ou a fissura como sintoma, ela vai estar se mostrando na parte cognitiva mesmo. O que você quer dizer com isso? Na forma como ele está gerenciando os pensamentos e as emoções. E nessa hora pode haver um grande conflito de pensamentos e emoções. E, voltando na nossa primeira definição, eu parei para ler o comentário do Rogério aqui. Nessa definição cognitiva, o pensamento, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa ajudar a pessoa a mudar o comportamento. E, na verdade, não. O comportamento ele vai ser um resultado da forma como a pessoa gerencia os seus pensamentos e as suas emoções. O Rogério está falando aqui que acho que o que mais confunde as pessoas entre abstinência e fissura é que na fissura também tem manifestações físicas. Perfeito, porque é o próximo que eu vou falar aqui na definição do Naida também. Ele fala da definição de fissura como... Ele fala da cognitiva, fala da somática, e aí eu acho que na somática é o ponto que ele mais fala sobre as questões físicas mesmo, ou seja, fisiológicas da questão da fissura, e aí realmente a pessoa tem uma série de manifestações físicas. Aí a gente pode relacionar taquicardia, sudorese, tremores, enfim, um quadro que pode ser desencadeado aí fisiologicamente. Tem muita gente que relata desconfortos gastrointestinais, enfim, né, uma série de coisas que pode caracterizar que o paciente está vivendo um quadro de fissura. E a fissura afetiva, o modelo que eles definem também, o afetivo, uma definição, né? Então a cognitiva, a somática e a afetiva, que está ligado aí intensamente a uma questão dos afetos da pessoa e principalmente também na forma como ele lida e gerencia esses afetos, que para mim, embora você tenha uma definição assim clara, se associa um pouco com essa questão da cognitiva também. Para mim são... embora eu não necessariamente estou nesse campo, mas são coisas que elas fazem bastante sentido quando eu penso nelas juntas. Beleza? Até aí? Então acho que a gente vai estar falando muito mais sobre isso, como eu disse para vocês na nossa aula. Não vou me aprofundar, esses temas são muito mais profundos, mas é isso aí, vocês vão poder, aqueles que quiserem, e eu sei que uma grande parte de vocês vai querer estar participando do curso online, então a gente vai estar nisso aí, falando sobre isso no nosso curso de forma mais aprofundada. Outra coisa que a gente tem que pensar são os fatores desencadeantes da fissura, né? Então a gente pode falar que eles são internos ou externos. Interno seria, volto a dizer, essa forma como o indivíduo gerencia os seus conflitos, a forma como ele pensa sobre o que está acontecendo, a forma como ele dá significado para as coisas da vida dele, a forma como ele dá significado para as situações. Então eu costumo dizer as milhares de aulas que eu já dei aí para o pessoal nesse Brasil afora sobre essas questões da dependência química, eu costumo dizer assim, você falar para o seu Zé, que ele não pode ir no bar, ou que ele não pode não, para não ser tão incisivo, que ele não deve ir no bar, porque lá é uma situação de risco para ele. Se ele ficou lá 6 meses, sei lá, 1 ano em tratamento com vocês, seja internado, seja sem estar internado, eu acho que dizer isso para o seu Zé é uma ingenuidade da nossa parte enquanto terapeuta. Porque eu tenho a impressão que o seu Zé já sabe disso. Se ele está tentando parar de beber, é normal. É que estou com o celular aqui, vocês devem ter ouvido. Se o seu Zé está tentando parar de beber, ele vai perceber que, se ele for no lugar que ele está mais acostumado a beber, não tem jeito. Aquilo lá é uma situação de risco para ele. Então
para nós não importa, não é necessariamente o comportamento que a gente quer mudar. A gente quer entender que estímulo interno leva o seu Zé até lá e que significado tem toda essa situação para ele. Para a gente ajudá-lo a ressignificar essa situação. Porque eu penso e entendo na minha prática clínica que o comportamento dele vai mudando quase que automaticamente. Uma vez que ele entenda, mas ressignifique essa ida ao bar. Estou dando um exemplo de uma situação, vocês podem pensar outras. Às vezes eu estava falando de uma questão externa e interna. Vamos falar de uma externa, que o pessoal costuma falar, eu saí de um tratamento e acabei encontrando com amigos que usam drogas. Uau! Aí eu tive um quadro de fissura mesmo, fiquei louco, o pessoal estava usando e... Uau, né? Uma coisa, pô, tem que se pensar mesmo, é difícil para a pessoa que vive isso. Mas olha só, não é... Aí você fala para o cara, então vamos desenvolver uma estratégia para isso. Ô Rafael, bom ver você por aqui, Rafael, muito bom mesmo, saudade de você. O Júlio Mafra sempre fala de você, sempre pergunta de você também. Então, você vive uma situação... me perdi um pouco aqui. Fui interagir aqui e me perdi. Mas enfim, você vive uma situação... Vou voltar na do seu Zé, que fica mais fácil. Não, voltei. Dos amigos usando drogas. Lembrei, obrigado. Então você tá lá, encontra os amigos usando drogas. Aí você fala para a pessoa, desenvolve uma estratégia para isso. Não. Aí a pessoa fala, não, é sair de perto dos amigos. Tá, é uma estratégia. Mas volto a dizer, que significado tem para você estar com essas pessoas? Será que você pode desenvolver uma estratégia não só de não estar com essas pessoas, mas vou falar uma coisa aqui agora, talvez seja até um pouco ingênua da minha parte, mas será que você pode fazer novos amigos? Será que todos os amigos que você tem precisam ser amigos que usem drogas? Será que... Entende? Então não é mudar... O pessoal fica falando para mim, Juliana, a dependência química é uma doença do comportamento. Desculpa, gente, não é. O comportamento é o que fica visível. Essas coisas são muito... Obrigado, eu lembrei. Essas coisas são muito mais intrapsíquicas, elas são muito mais internas do que externas para a pessoa. Então, quando a gente está falando de desencadeadores da fissura, a gente está falando de estímulos internos e de estímulos externos. E aí, para o indivíduo, para o paciente, a pessoa aprender a lidar com isso, ela tem que... Eu entendo que a gente tem que trabalhar muito nessa parte da forma como a pessoa dá significado para essas coisas. E aí vai fazer toda a diferença na hora que ela... na hora que ela for ter o resultado disso. E eu já estou falando um pouco da parte do manejo, né, que é o que eu quero falar um pouquinho mais agora no final. A fissura também apresenta alguns modelos etiológicos. E isso, na verdade, é legal saber sobre isso, mas também um pouco dificulta, porque como várias outras áreas, eu costumo dizer até das comunidades mesmo, é uma preocupação essa. Tem alguma coisa vibrando aqui, acho que é só celular. Eu costumo dizer que às vezes você tem muitos elementos que compõem uma ideia. Olha lá, o Alex está falando que é biopsicossocial e espiritual. Legal. Mas às vezes você ter muitos elementos que compõem uma ideia dificulta você fazer uma síntese sobre aquilo. Certo? Então na fissura não é muito diferente. A gente vai falar nos modelos etiológicos, a gente vai falar de modelos comportamental, psicossocial e cognitivo e um modelo neurobiológico. Beleza, cada um tem uma definição, né? No modelo comportamental a gente está falando de uma fissura desencadeada muitas vezes. É como se fosse de um condicionamento de um comportamento associado a um prazer. Então, como se fosse aquela história do ratinho lá do Skinner, não sei quem já estudou isso daí, eu estudei muito na faculdade, estudei depois também, então fica um pouco... É um caminho para pensar. É um caminho para pensar nisso. Modelo psicossocial ou cognitivo, que aí a gente, não sei se vocês já assistiram um vídeo sobre expectativa, sobre recaída. Eu mandei até em alguns e-mails, tem disponível na minha página também um vídeo mais curto que eu falo sobre as expectativas de resultado. Então é o que o indivíduo tem em relação ao desejo que ele tem em relação à antecipação dos efeitos daquela droga.
e o modelo neurobiológico, que vai falar sobre aquele sistema que vocês já devem ter estudado bastante, quem não estudou, que fala sobre a questão do sistema de recompensa, que é o mais conhecido das pessoas. A droga age no sistema de recompensa, então uma fissura pode ser desencadeada por esse modelo. Sim e não, gente, porque se a gente pensasse só no cérebro como uma questão de sistema de recompensa, a gente estaria dispensando as interações sociais, os afetos e todas as outras questões que compõem o dia a dia e a vida de uma pessoa. Então, acho que é um caminho aí para a gente concordar ou discordar, mas não dá para falar que é só uma questão de sistema de recompensa, né? Então, são modelos, por isso que eu estou falando, são diferentes modelos, mas que eles são bons para a gente pensar e, ao mesmo tempo, dificultam um pouco a síntese dessa ideia, beleza? E aí, falando assim um pouquinho do manejo da fissura e para ir encerrando a live, deixar o gostinho aí para vocês, para a gente falar mais depois sobre síndrome de abstinência, para a gente falar mais sobre fissura no nosso curso. E aí também fiquem à vontade para mandar perguntas. Às vezes, o Rogério já colocou alguns comentários aqui, mas é que realmente, gente, eu estou pegando a manha dessa questão da live, então tem hora que é mais fácil interagir, tem hora que a gente tem que seguir em frente para não... Eu estava assistindo uma live do Gustavo Cerbasi com a Ângela aqui em casa, que é um outro tema, e nossa, o cara tinha 1.500 pessoas assistindo a live dele, e uma hora apareceu uma mensagem assim: você tem mais 467 comentários. Ele deve ter uma equipe depois para responder tudo isso aí para o pessoal, né? Mas vamos lá, vamos em frente. É um prazer ter vocês aqui. Mas falando do manejo da fissura, eu quero deixar a ideia, primeiro a gente precisa entender o que é, do que nós estamos falando e que forma a gente pode ajudar as pessoas a lidarem com isso. E aí quando eu falo a gente entender o que é, não é só o terapeuta entender o que é. É o terapeuta ajudar o paciente a entender o que são essas fissuras. O que são esses quadros, desculpa, seja da síndrome de abstinência ou seja essa fissura. E aí, às vezes, a pessoa tem ideia, pô, isso aí só vai acontecer para o cara que está tentando parar de usar, para o cara que está no início do tratamento. A Carla até perguntou anteriormente aqui se eu ia falar sobre síndrome de abstinência demorada ou síndrome de abstinência tardia, como alguns falam. Eu vou falar sobre isso, mas vou falar no curso, não necessariamente aqui na live. Mas a gente ajudar as pessoas que estão passando por esses problemas a compreenderem elas mesmas, ou seja, elas mesmas serem seus próprios terapeutas e entenderem a hora que vem aí, um pouco do que o Henrique está falando. Para mim não importa o que desencadeia a fissura, mas sim como superá-la e não recair. Legal, Henrique, mas a gente precisa, eu concordo com você, acho que a grande sacada disso é ajudar a pessoa a lidar com isso, mas é melhor quando ela lida com algo que ela sabe o que é. Então muitas vezes é muito comum, e aí eu volto a dizer, às vezes a gente pensa que isso só vai acontecer com as pessoas que estão tentando parar de usar, e isso não é verdade. Isso pode acontecer com uma pessoa que está abstinente já há um tempo, que está sóbria há um tempo, ela pode ter um quadro de síndrome de abstinência, ela pode ter um quadro de fissura, e aí ajudar as pessoas a entenderem melhor o que são esses desconfortos emocionais, às vezes sem um estímulo, sem uma razão aparente, ajudar as pessoas a entenderem o que são esses desconfortos físicos, às vezes também sem uma razão aparente, às vezes o que uma situação de um nível de estresse muito grande gera todo um desconforto somático no corpo, e às vezes a pessoa sem perceber está com algum tipo de desejo, algum desejo intenso de aliviar esse desconforto, seja ou com o uso do álcool, seja com o uso de uma droga, seja com algum comportamento que vá levá-la a algum tipo de prazer. E eu falo isso porque a gente pode levar isso para violência, a gente pode levar isso para o sexo, a gente sabe que essas coisas acontecem e geram outros problemas, mas acabam apaziguando aquele desconforto que a pessoa estava vivendo. Então, ajudar a pessoa a compreender, eu tenho, assim, pelo menos dentro da minha prática clínica, dentro de CTs e de outros espaços, e aqui do
do Recomeçar, agora nos últimos tempos principalmente, eu tenho percebido que ajudar as pessoas a compreenderem esses fenômenos dão a elas maiores possibilidades de lidar com isso e de desenvolver estratégias elas mesmas e tornarem-se seus próprios terapeutas para lidar com essas questões. Tá bom? Quero deixar aí um grande abraço para vocês. Acompanhem as nossas lives. Eu estou deixando, diferente do que algumas pessoas falaram ou que de algumas recomendações que eu recebi, eu e o Jorge aqui no recomeçar.edu, a gente tem deixado as lives, a gente decidiu deixar as lives mesmo que cumpridas, a gente tem decidido deixar as lives disponíveis para vocês, então tá na página, acessa, compartilha, principalmente nos ajude compartilhando essas informações que podem ser úteis não só para vocês que estão na área, mas podem ser úteis para os pacientes de vocês, para familiares e outras pessoas que estão aí na lida do dia a dia. Eu vou falar no curso, Advânia, eu vou falar sobre um pouco dos fenômenos psicológicos, vou falar no curso. Olha lá, o Flávio está falando para ampliar o repertório o máximo possível em todos os níveis, ajuda muito. André acabou de entrar, mas a gente está encerrando aqui, né? Seja bem-vinda. Deixem nos comentários aí de onde vocês são. Volto a dizer, para quem não deixou o e-mail, deixa o e-mail. Para quem não deixou o WhatsApp, deixa o WhatsApp. Para quem já deixou, não precisa. Para quem ainda não recebeu nenhum material, não fique bravo. A gente está preparando tudo aqui, vai enviar para vocês, vai contar aí com vocês no compartilhamento disso também. Daqui a pouco a gente está enviando o link do curso também online. Então vamos trabalhando junto e sempre um prazer estar com vocês. Tá bom? Um grande abraço meu, do Jorge aqui, do recomeçar.edu. Acompanhe a página também do Recomeçar no Instagram, no Facebook. Algumas coisas estão aqui na minha página pessoal. Um grande beijo. E aí eu vou tentando também algumas perguntas que ficaram aí nos comentários. Agora no fim de semana eu acabo tendo um pouco mais de tempo. Vou tentando responder para vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.